Olá, galera, tudo bem? Professor Márcio. A aula de hoje é sobre penas privativas de liberdade, artigo 33 do Código Penal. Vamos tratar sobre penas privativas de liberdade. A primeira coisa que você tem que saber, as espécies de pena privativa de liberdade: reclusão ou detenção. Saber sobre reclusão e detenção influencia diretamente também na aplicação da medida de segurança. A medida de segurança não é uma pena. A medida de segurança está lá no artigo 97 do Código Penal. A medida de segurança tem como objetivo evitar que o indivíduo com periculosidade e inimputável fique na sociedade. Reclusão. A pena privativa de liberdade de espécie reclusão ocorre quando os regimes de cumprimento da pena podem ser fechado, semiaberto e aberto. A espécie de pena privativa de liberdade detenção ocorre quando os regimes de cumprimento da pena pode ser semiaberto ou aberto. Olha a diferença. Na medida de segurança, como que isso influencia? Se o regime de cumprimento, se a pena privativa de liberdade for da espécie reclusão, a medida de segurança que vai ser aplicada é uma internação em um estabelecimento de custódia. Se a medida detenção, a medida de segurança a ser aplicado pode ser tratamento ambulatorial. Tranquilo? Vamos para o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade. Estamos falando de um sistema progressivo. No sistema progressivo de cumprimento de pena que temos no Brasil, não pode existir saltos. Se existe um regime fechado, semiaberto e aberto, não se pode pular do regime fechado diretamente para o aberto. Tem que progredir. Fechado, semiaberto e aberto. Tranquilo? O regime fechado. O que caracteriza o regime fechado? Regime fechado, a execução da pena é feito em estabelecimento de segurança máxima ou média. Estabelecimento de segurança máxima. No regime semi-aberto da pena é feito em colônias agrícolas ou industriais ou algum estabelecimento similar. No regime aberto, a execução da pena é feita em colônias agrícolas ou industrial ou similar. No regime semiaberto, é feito em colônia agrícola ou industrial. Tá bom, galera? Ou similar. No regime aberto, a execução da pena é feita em casa de albergado ou estabelecimento similar. No regime aberto, a execução da pena é feita em casa de albergado ou estabelecimento similar. Qual o critério utilizado pelo Código lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal? Critério utilizado para se estabelecer o regime de cumprimento da pena. Vamos lá. Penas superiores a 8 anos, regime fechado. Pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, regime semiaberto. Pena inferior a 4 anos pode ser regime aberto. Pode ser regime aberto. Galera, vamos se atentar de novo. Pena superior a 8 anos, cumprimento da pena se inicia em regime fechado. Pena superior a 4 anos e inferior a 8, quando o indivíduo não é reincidente, no regime semiaberto. Penas inferiores a 4 anos, quando o indivíduo, o condenado, não é reincidente, pode se iniciar em regime aberto. Qual um artigo que tem que ficar na cabeça de vocês, que vocês não podem esquecer que o juiz utiliza para aplicação de um regime? Para analisar, porque vocês viram que eu falei no regime semiaberto e no aberto, que ele pode iniciar nesse regime. Artigo 59 do Código Penal. Artigo 59 do Código Penal. Trata das circunstâncias do agente. O juiz, no momento da aplicação da pena, ele diz, o juiz, no momento da aplicação da pena, levará em consideração circunstâncias subjetivas. Se esse condenado ele é reincidente, se esse condenado ele é violento,
se esse condenado ele tem uma posição legal na sociedade de não ter cometido outros crimes, a contribuição da vítima para a ocorrência do crime. O juiz vai analisar o caso concreto. Uma outra coisa só para a gente terminar aqui que vocês têm que ter em mente, a progressão de regime nos crimes praticados contra a administração pública, está lá no artigo 33. Ela está de regime, a progressão de regime nos crimes praticados contra a administração pública está condicionada à reparação do dano, devolução do produto de quem praticou o crime contra a administração pública. Tranquilo? Então esses são os pontos importantes que vocês devem saber sobre penas privativas de liberdade. Leia o artigo 33 do Código Penal, leia o artigo 97 do Código Penal, leia o artigo 59 do Código Penal.